Olá, irmãos. Bom dia. Marcos capítulo 9, o versículo 24, diz assim: Imediatamente o pai do menino asseverou: Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Por que Deus quer nos mudar? Eu já ouvi aquela expressão interessante de que quem ama, aceita. Quem ama, não quer mudar o outro. Muitas vezes um casal tenta fazer uma mudança no outro. Só que a verdade é que ninguém muda ninguém. Até mesmo existe também uma frase que é realista que diz o seguinte: as pessoas não mudam. E é verdade. Mas Deus tem poder para mudar. Deus transforma. Isso é claro. Não me entenda mal, eu não estou dizendo que um casal não pode se adaptar ao outro, compartilhar as mesmas necessidades, entender as dificuldades, limitações. Isso é importante em qualquer relacionamento. Mas mudar, só Deus pode fazer. Tá, mas como você disse, Thomas, no início, quem ama não quer mudar, quem ama aceita. Se Deus ama o ser humano, a Bíblia mesmo diz, João diz que Deus amou o mundo. Se Deus ama, por que Ele quer mudar o ser humano? Por que Ele não aceita? Irmã e irmão, amiga e amigo, se Deus não aceitasse o ser humano, Ele não teria vindo aqui. Para começar, Ele não teria nem nos criado. Isso é uma realidade que muitas vezes nós não paramos para pensar. Nós imaginamos, muitas pessoas pelo menos imaginam, que Deus só tem responsabilidades. Mas a verdade é que Deus também tem escolhas. E Ele escolheu. O que Ele escolheu? Ele escolheu amar. Ele escolheu aceitar. Mesmo nós sendo quem nós somos. Você precisa ouvir isso. Deus aceita você do jeito que você é. Ele não te rejeita. Ele não te despreza. Ele não acha que você é uma pedra no caminho. Ele não acha que você não vale nada. Muito pelo contrário. Deus ama e te aceita. Você pode hoje se sentir abraçado por Deus, porque essa é a maior vontade que Ele tem. A própria Bíblia fala, os discípulos conseguiam ver isso, que quando Deus olhava para alguém, Jesus é Deus, quando Jesus olhava para alguém, eles viam amor. Na própria história que nós conversamos sobre o jovem rico, algumas noites atrás, a Bíblia fala que Jesus olhou para aquele jovem quando ele chegou e ali numa expectativa feliz, ele o amou. Mas mesmo assim, aquele jovem virou as costas
e foi embora. E o que Jesus queria com ele? Jesus queria mudá-lo. Jesus queria transformá-lo. Mas você sabia que a maioria de nós só é transformado na dificuldade? É difícil aceitar isso. É até mesmo difícil entender. Porque não seria melhor nós sermos transformados estando bem, sem passar pela dificuldade, sem passar pelo problema? Claro que seria. Mas a grande realidade é que só no problema é que nós enxergamos os nossos defeitos. É que nós enxergamos as nossas limitações, a nossa fragilidade. O ser humano chega a pensar que é Deus. Por isso a Bíblia fala: vós sois deuses. Muitos profissionais, por ter uma envergadura, uma experiência e até mesmo um renome, acham que podem dizer e fazer o que quiserem. Muitos são respeitados de tal forma que se sentem numa posição celestial. Até no nosso país tem o nome de uma corte de profissionais que é chamada Supremo. Olha só. Eles conseguem até mesmo governar e paralisar outros poderes. Isso é só um exemplo de como o ser humano se sente. Mas e na hora da dificuldade? Quando seu filho não consegue sair do mundo das drogas? Quando você já não vê mais sua filha faz muito tempo? Quando você descobre que tem um câncer e já está em fase terminal? É só a dificuldade que revela a nossa necessidade. Quando você percebe que está viciado em algo e não consegue mais se livrar, é só aí que nós percebemos que precisamos de uma transformação. E Deus não te obriga, mas é claro, Ele permite que você veja. No texto que nós lemos hoje, a história de um pai que leva o filho a Jesus, que ninguém pode ajudar. Ninguém. Até mesmo os discípulos que já tinham feito milagres em nome de Jesus, não puderam ajudar aquele homem. E ele já tinha ido em vários lugares. Ele já tinha feito várias tentativas. Ele já tinha insistido, ido e voltado. Mas nada tinha dado certo. E agora, o que fazer? Jesus desce do monte porque Jesus estava lá com os discípulos. E o filho dele começa a convulsionar na frente de Jesus. E aquele homem, ao ver Jesus parado, ele diz: se você pode fazer alguma coisa, faz, porque os seus discípulos não puderam. Aquele homem estava praticamente querendo dizer: faz alguma coisa, se o senhor pode, senão eu vou me retirar, eu vou pegar meu filho e vou embora. E Jesus olha para aquele homem e diz: se eu posso, tudo é possível para aquele que quer. Você percebe o que aconteceu naquele momento? Jesus estava transformando uma pessoa. O maior milagre na vida de um ser humano. Jesus estava mudando o coração, a mente, o jeito da pessoa viver.
E aquele homem, ao ver o filho daquele jeito, deixou Jesus entrar no seu coração. E chorando, clamando, de forma verdadeira, ele diz: eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu confesso que eu não creio. Eu confesso que eu fui à igreja todos esses anos, mas não tenho fé. Eu confesso que eu ouvi a tua palavra várias vezes, mas não criei da forma que deveria. Eu confesso que eu não tive uma experiência real. Eu confesso o meu defeito, o meu erro. Eu te confesso, Senhor. E naquele momento, Jesus faz o milagre. É isso que se chama transformação. Primeiro, você aceita o agir de Deus na sua vida. E depois, Jesus estende esse milagre a tudo e a todos ao seu redor. Mas primeiro, é em você. Porque Deus quer nos mudar, Thomas? Que Ele quer nos levar para o céu? Sim, claro. Mas também, e primeiramente, é claro, para te fazer feliz. Feliz de verdade. Você se sente incompleto? Você se sente desvalorizado? Você se sente desrespeitado? Solitário? Rejeitado? Jesus pode fazer tudo isso desaparecer. Ele tornou um homem que estava disposto a aprender cristãos em nome de Deus. Ele transformou esse homem na pessoa que mais trabalhou pelo cristianismo na época dele. E feliz por isso. Ele chegou a dizer, o apóstolo Paulo: o amor de Cristo me constrange. Ele permitiu a transformação. Ele permitiu a atuação, o agir de Deus. E ficou feliz. Mesmo passando fome, dificuldade, tristeza, mesmo sendo deserdado, ele estava em paz. Porque foi transformado. De perseguidor a perseguido. Não gostaria você hoje também de ter essa mesma experiência? Então aceite a proposta de Deus. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.